Amém, glória a Deus. Chegando nesta noite maravilhosa, noite de quinta-feira, mais um momento com a palavra, para falar do amor de Deus, da palavra do Senhor. Agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele tem nos dado, que Ele nos tem concedido de falar do amor dele. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai Santo, Pai querido, elevamos a Ti a nossa voz em adoração, em louvor, agradecendo-Te, ó Deus, pela Tua bondade e misericórdia para conosco, Senhor. Ó Deus, Pai, porque o Senhor tem nos dado o Seu amor imerecido, Senhor. O Senhor tem nos abençoado de forma esplendorosa. Peço-te, ó Deus, também, Senhor, que o Senhor alcance a vida de todos meus irmãos, de todas as pessoas que estão esta noite, ou que estarão assistindo esta palavra, meu Deus. Abre a mente de cada um e faz, meu Deus, Pai, de mim, Senhor, um instrumento da Tua palavra. Age em mim, ó Deus Pai, conforme a vontade do Teu Espírito Santo. Toma, Deus Pai, as nossas vidas, Senhor. Toma, Deus Pai, as nossas vidas, Pai. E nos dá graça, Senhor. Nos dá, ó Pai, sabedoria. Nos dá, ó Pai, discernimento. Para esta noite, ó Deus, estar compartilhando a Tua palavra, que é verdadeira, fiel, eficaz. Ó Pai Santo, ajuda-nos, Senhor, em nossa pequenez. Ajuda-nos, Senhor, em nossa falta de fé. Ajuda-nos, ó Deus. Fortalece-nos, Pai, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua infinita bondade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos nos deleitar num dos temas mais lindos da Bíblia Sagrada. Vamos falar um pouco do livro de Isaías, grande profeta messiânico. Esse homem que viveu alguns anos, muitos anos antes de Jesus, mas o seu livro está repleto de profecias do Senhor Jesus. Vamos ler um pequeno texto do livro de Isaías, que está no capítulo 55, versículo 1. Vamos ler até o versículo 11. Depois nós vamos fazer a exposição desses versículos, se for possível. Senão ele vai até onde o Senhor permitir. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Damos graça ao Senhor por sua bondade, pela sua misericórdia e santidade. Deixa eu ajeitar aqui. Glória a Deus. Amém. Texto de Isaías, capítulo 55, versículo 1 diz: Alguém tem sede? Venha e beba. Mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba vinho e leite. É tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos. Escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu usei para mostrar o meu poder aos povos
Eu o fiz governante das nações. Vocês também darão ordem a nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Versículo 6. Busque o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoque-nos agora enquanto ele está perto. Quero que os irmãos meditem nesse versículo, tá bom? Se você possa realmente fixar nele aí. Versículo 6 diz: busque o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoque-nos agora enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, volte-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Que maravilha! A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanece até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Que maravilha de texto, né, irmãos? Vocês podem ver que tudo nesse texto que nós lemos, ele remete a Cristo, né? Quando Isaías está escrevendo aqui, ele está fazendo uma alusão a Jesus Cristo, né? E a guisa de introdução, né, nós podemos dizer que Isaías, né, foi um profeta que viveu na época dos reis, do rei Ezequias, do rei Uzias, né? Uma época em que Israel teve muitos problemas de guerra, mas Isaías teve uma vida, né, muito interessante, porque ele se preocupou muito em profetizar e falar sobre Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar um pouquinho desse profeta maravilhoso, né, conhecido como profeta messiânico. Ninguém profetizou mais sobre Jesus Cristo do que ele. Um profeta que não somente falou com Deus, mas que contemplou o esplendor do seu mais alto e sublime trono. Maravilha! Quero já mandar um abraço especial para os irmãos que estão por aqui. A pastora Selma, viu? Alguns irmãos que apareceram aqui, tá bom? Vocês continuem aí escrevendo, né? Poste seus comentários para que nós possamos interagir, tá bom? Então essa porção da palavra de Deus é uma preciosidade. O profeta Isaías nos faz um convite a uma vida íntima com Deus. Ele começa este capítulo falando que a graça e o amor de Deus são extensivos a todos de forma gratuita. Isaías nos convida a buscar Deus intensamente. Que o nosso Deus está ao nosso alcance, basta nós decidirmos a buscá-lo com sinceridade. A distância entre nós e Deus se mede pela nossa intimidade com Ele. Qual o nosso desejo de estar próximo dele? A mensagem de Isaías faz parte, de forma sem dúvida, do grande e maravilhoso plano de salvação que Deus traçou para o homem. É maravilhoso, né? Esse texto é maravilhoso, né? Então, a palavra de Deus no versículo 1 que nós lemos, ele diz: alguém tem sede? É interessante essa versão que nós, né, usamos aqui, começa falando em uma pergunta: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite. É tudo de graça. Maravilha, né? Tudo de graça. Boa noite, Raimunda. Um abração para você, tá bom? Deus te abençoe a você e o Júnior, o homem do monte. Glória a Deus. Então, amados, veja como o profeta começa escrevendo aqui.
ele diz: alguém tem sede? E é interessante que o estado de sede, literalmente falando, é a carência de água. Quando nós estamos com sede, nós temos vontade de beber água. É interessante que o Salmo 42, né? O Salmo 42 fala, né? Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma, ó Deus. É interessante, né? Muito interessante mesmo. Então, a sede, ela é a carência de água fisicamente. Mas essa sede que aqui está falando, não é a sede de água, mas a sede da presença de Deus. Ter sede de Deus é ter o desejo ativo. É aquele desejo que nós temos, né, de estar diante de Deus, de contemplar sua beleza. Essa é a sede que nós temos em nossas vidas, de estar diante do Senhor. Não somente sede de água, não. Interessante porque Jesus, quando fala de água, né, nós podemos virar no capítulo 4 de João, quando ele está num diálogo com a mulher samaritana, ele fala exatamente sobre isso, sobre sede. E ela confundiu a sede que ele estava falando da sede física, da necessidade de tomar água. E Jesus disse: não, eu estou oferecendo uma água muito melhor. Aquele que bebe da água que eu der nunca mais terá sede. Então Jesus, né, nos oferece esta mesma água hoje através da sua palavra. E é isso que Isaías está falando aqui, quando ele pergunta, aqui no primeiro versículo deste capítulo: alguém tem sede? Olha só, se alguém tem sede, venha e beba. Mas a primeira condição, né, para que nós alcançamos necessariamente a bondade de Deus, a maravilha de Deus, é ter vontade, é ter o desejo de estar na sua presença. É como ter sede. Como é o seu desejo de estar com Deus, de viver com Deus, de experimentar uma vida íntima com Ele? E é importante essa questão da intimidade. Ter uma vida íntima com Deus, irmão, é o primeiro passo para nós ter uma vida plena com Deus. Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós vamos ter dificuldade no nosso relacionamento com o Senhor. Quero mandar um abraço especial para Elizabeth Prado. Boa noite para você, tá, minha irmã? Que Deus te abençoe. Elizabeth mora aqui em Goiânia, né? Graças damos ao Senhor por sua vida, né? Por sua família. Um abraço aí para o Sinomar também, tá bom? Maravilha, glória a Deus. Deus está falando poderosamente. Então, amados, o Senhor está nos convidando, através deste versículo, a participar das boas dádivas que Ele tem para nós. Beber de Deus é viver para Ele, é andar com Ele, é experimentar sua eterna bondade. É claro que o profeta Isaías usa uma analogia em referência à salvação que Cristo nos oferece. Não é isso? Opa, apareceu uma pessoa muito importante, Nazaré Carvalho, minha sobrinha querida que mora lá em Londres, na Inglaterra. Um abração para você, minha sobrinha. Nazaré Carvalho. Ela é filha do meu irmão. Um abraço para você, para o seu esposo, para os seus filhos, tá bom? Fica aí assistindo. Bom mesmo que você apareceu por aqui. Aí na terra que era da rainha, né? Agora é do rei. Que maravilha. Então, meus amados, este versículo, nós poderíamos ficar a noite inteira falando sobre ele. Alguém tem sede? Você está com sede? Sede de Deus? Sede da palavra? Sede de viver uma vida intensa com o Senhor? Irmão, as pessoas às vezes falam de Deus de forma tão abstrata e tão superficial que não faz sentido. A nossa vida com Deus vai requer um nível de intimidade profunda. Nós temos que ter sede. É como diz o salmista no capítulo que eu li lá de Salmo 42. É como, assim como a corça tem sede das águas, assim tem que ser a nossa sede por Deus. Tem que ser intensa. Intensa todos os dias. Todos os dias nós temos que ter sede de Deus. Né, Janaína? Janaína Siqueira, um abraço para você.
Todos os dias nós temos que amanhecer com essa sede. Sede de estar diante do Senhor, sede de viver com Deus, sede de compartilhar do seu amor. É essa sede que Isaías está falando. Alguém tem sede? Talvez você possa até confundir com a sede material, física. Assim como a mulher samaritana confundiu. Mas a sede que nós devemos ter é a sede da presença de Deus. Veja bem, por exemplo, porque, amados, o profeta Amós, lá no capítulo 8, versículo 11, ele fala o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Olha só esse versículo. Não fome de pão, nem sede de água, mas sede de ouvir a palavra do Senhor. Esta é a sede, amados. Sede de ouvir a palavra do Senhor. Está escrito em Amós, capítulo 8, versículo 11. Então vem dias, diz o profeta Amós, em que Deus enviará fome sobre a terra. Mas ele explica, não é uma fome de pão, nem uma fome de água, uma sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Meus amados, nós estamos diante de uma oportunidade ímpar. Veja bem que o tema dessa palavra de hoje é buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Enquanto nos leva a falar de oportunidade. Enquanto. O Senhor está dizendo que não é algo permanente para todo sempre. Chegará um tempo que a porta da graça há de se fechar. Sim, né? Não podemos nos iludir com isso não. Há um tempo que a porta da graça vai se fechar. É como diz a parábola das 10 virgens. Então o tempo é hoje, amados. Buscar o Senhor enquanto Ele está perto. É isso que diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 5, Paulo nos ensina sobre isso. Sobre essa gratuidade que a palavra de Isaías fala aqui, quando ele fala bebei, vinde bebei, que deu o versículo aqui. Vinde bebei, vinde leite, mesmo sem que você tenha dinheiro, é tudo de graça. E é justamente isso que Paulo fala, lá no capítulo 2 da sua carta à igreja de Éfeso. Ele fala que embora nós estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Cristo nos deu vida. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça vocês são salvos. Pela graça nós somos salvos. Né, Suzete? Um abraço para você. Pela graça nós somos salvos. Isso é um dom de Deus. É de graça. Mas não é de graça, não, porque Deus, o Senhor Jesus já pagou. Eu gosto muito de citar isso, irmão. Às vezes nós falamos, é de graça a salvação. Não, não é de graça, é pela graça. Nós não podemos confundir que a salvação nossa é de graça, não é pela graça. Porque Jesus já pagou o preço. Nós não temos que pagar nada. Então aparentemente é de graça, mas não é, porque alguém pagou por nós. Alguém se sujeitou a morrer na cruz para que nós tivéssemos direito a essa salvação pela graça. Né? Interessante? E nós dizemos, mas é de graça, eu não pago nada. Não paga porque Jesus já pagou por mim, já pagou por você. Ele morreu numa cruz, ele esvaiu o seu sangue. E ali, através daquele sacrifício, ele pagou. Ele nos comprou para ele, conforme está escrito lá em Apocalipse. Ele comprou para ele todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Um abraço para o Vanderlei Silveira. Fica aí, meu filho, tudo bem, né? Cadê o Arthur? Tá por aí, né? Que maravilha! Glória a Deus. Então, amados, é muito importante nós compreendermos isso, que este versículo que de Isaías, que ele escreveu há mais de 700 anos antes de Cristo, está exatamente igual, exatamente
conciso com aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Éfeso, sobre a salvação gratuita, sobre a salvação pela graça, que nós fomos alcançados, que nós fomos abençoados pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Que maravilha, né? Então, amados, é necessário que nós entendamos isso. Veja, por exemplo, o diálogo de Jesus Cristo com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus disse para ela estava discutindo com ele: Senhor, tu não tem como tirar água do poço? Porque Jesus estava à margem de um poço, com aquela mulher, conversando com ela, poço de Jacó. Então Jesus falou, né, para ela: olha, quem beber desta água, da água do poço que ele estava junto dele, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que maravilha, que bondade de Deus, né? Aquele que beber da água que Jesus dá, aquele que beber do Senhor, nunca mais terá sede. Esta é a palavra, e é isso mesmo que o profeta escreve aqui. Alguém tem sede, venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha e beba, vinho e leite, é tudo de graça. É justamente isso que Jesus está falando para aquela mulher: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pela graça alcançarás a salvação, pela graça terás uma vida eterna. E o versículo 2, amados, versículo 2 desse capítulo 55 de Isaías diz: por que gastar seu dinheiro? Eu gosto muito desse versículo, é maravilhoso. Olha, presta atenção à profundidade deste versículo. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não te satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com alimentos mais saborosos. Então, na verdade, amados, aqui o profeta está fazendo uma analogia com o alimento eterno, com o alimento espiritual. Mas também devemos comparar com a nossa vida literal. Porque quantas pessoas que nós conhecemos, às vezes até bem perto de nós, que têm usado seus recursos de forma errada, gastando dinheiro com aquilo que não convém, com aquilo que não traz edificação para a sua vida e para a sua família. Quantas pessoas ganham salário razoável e têm uma vida totalmente sem nexo, porque gastam dinheiro na bebedeira, ou comprando isso, comprando aquilo, que não traz nenhuma edificação para a sua casa. Então ele diz que por que gastar dinheiro com aquilo que não te satisfaz, com aquilo que não te fortalece, com aquilo que não te edifica? Nós cristãos, amados, nós que servimos a Deus, devemos ter esse entendimento. O nosso dinheiro, o nosso salário, aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos é santo. E deve, portanto, ter o destino de servir, né, inicialmente ao Senhor. E através de servir ao Senhor, a nossa família, as nossas vidas sejam satisfeitas. Vocês estão entendendo? É isso aí, né, Valci? A Valci Silveira. Posso falar, Valci? Posso falar? Pois é. Então, esse versículo, irmão, nos traz uma reflexão profunda. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Porque às vezes nós procuramos, irmão, um alimento que não nos fortalece. Porque o alimento que nos fortalece é o pão da vida. É o pão que desceu do céu. É Jesus. Este é o pão que nos fortalece. Este é o pão que nos alimenta. Este é o pão que nos sacia. É o pão que sacia a nossa fome.
Esta é a verdadeira comida. E que nós temos que gastar tudo que nós temos para tê-lo. Mas não fala de gastar dinheiro. Fala de gastar o nosso tempo em adoração, em louvor e gratidão a Ele. Às vezes as pessoas pensam que gastar o seu dinheiro. Não é assim. Para ter este pão da vida, nós só precisamos querer, amados. Jesus está à porta e bate. Não é que está escrito lá em Apocalipse 3:20? Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. É interessante o entendimento com isso, irmão. Jesus está à porta e bate. Jesus não entra sem ser convidado. Jesus não entra sem ser chamado. Ele quer entrar na sua vida, na sua casa. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer se tornar o pão verdadeiro da sua casa. Ele quer tornar a água que sacia a sede da sua vida. Ele quer entrar na sua casa. Mas para isso você tem que abrir a porta. Você tem que convidar o Senhor. O Senhor faz parte da minha vida. Toma a minha vida, Senhor. Isso é algo maravilhoso. Então nós devemos ter muito cuidado com como nós fazemos. Que não existe algo mais valoroso, amados, para nós do que o tempo. O tempo custa dinheiro. O tempo é precioso. Aliás, amado, tempo e água passa e não volta mais. Você já viram a água do rio? Aquela água que passa, nunca mais ela volta a passar. Tempo também é assim, amados. O tempo que passou, daqui 10 segundos, ou 10 segundos atrás, nunca mais ele volta. As palavras que eu proferia 10 minutos atrás, há 10 segundos atrás, elas não voltarão. Porque o tempo não volta. Então o tempo é precioso. O tempo é muito precioso, custa muito dinheiro. É por isso que o Senhor Jesus fala para nós através dessa palavra. É claro que Isaías está falando a respeito de Jesus Cristo. Por que gastar o seu dinheiro com comida que não fortalece? Ele está dizendo, por que gastar o seu tempo com coisas que não edificam? Sabe, amados, com que nós temos gastado o nosso tempo? Como nós temos usado o nosso tempo? Você diz para mim, irmão, eu tenho usado o meu tempo para trabalhar, para estudar. Maravilhoso. E que tempo você tem usado para Deus? Que tempo você tem usado para buscar o Senhor? Para dizer ao Senhor, Senhor, Tu és o meu Deus. Sabe, amados, quando nós fazemos um levantamento simples de um dia, tem mais de 1.200 minutos. Mais de 1.200 minutos em um dia. E às vezes pergunto para mim mesmo, e você pode perguntar para você, quantos minutos desses mais de 1.200 do dia de hoje eu tirei para o Senhor esse tempo precioso? Quanto tempo? E é interessante porque o texto que nós lemos é buscar o Senhor enquanto. Está falando de oportunidade. Está falando de tempo. E o tempo é hoje, irmãos. O tempo é agora. Buscar o Senhor é hoje. Ter essa vida com Jesus, ser alimentado por Ele, é hoje. Não é para amanhã. Você sabe que você não consegue controlar nada, absolutamente nada, daquilo que vai acontecer daqui a 1 minuto. Nós não temos controle. E é isso que o Senhor está falando. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Enquanto Ele pode ser achado. Jeremias capítulo 29, versículo 11, 12 diz: se buscar o Senhor de todo o seu coração, o Senhor o encontrará.
ele se deixará ser achado por vós. Isso é muito importante, amado. É por isso que o profeta pergunta para mim e para você: por que gastar o dinheiro com comida que não fortalece? Podemos colocar aqui: por que gastar o nosso tempo fazendo aquilo que não nos edifica? E ele continua escrevendo, falando: por que pagar por aquilo que não satisfaz? Por que usar o nosso tempo com aquilo que não nos satisfaz? Amados. E às vezes, quando nós passamos para o lado literal, nós deparamos com isso. Quantas pessoas não estão, gastando os seus recursos com drogas ilícitas, com coisas ilícitas, que não edifica, que não satisfaz? Também é uma forma de nós pensar e raciocinar. Eu quero mandar um abraço para o meu irmão Lupércio Reis Rocha, lá em Conceição do Araguaia. Também para o Álvaro Brito, meu amigo, que está bem assistindo lá em Conceição também. Conceição do Araguaia, cidade maravilhosa. Nossa querida CDA. Não sei quem inventa essa história de CDA não, mas pegou, né? Nossa querida CDA. Amém? Aí ele diz assim: ouça-me vocês, ouça-me, e vocês comerão o que é bom. Tem uma versão que diz: vocês comerão o melhor desta terra. Ouça-me, e vocês comerão o melhor, o que é bom. Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós servimos a Deus, nós passamos a ser alimentados por Deus. E nós somos alimentados com o pão vivo que desceu do céu. Não é o maná, não. É Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente o pão. É conforme está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, e diz: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Não é a mesma coisa que está escrito aqui em Isaías? Não é a mesma coisa que Jesus falou para a mulher samaritana? Quem crê em mim nunca mais terá sede. Porque eu sou o pão da vida. Eu sou a água que sacia a sua sede, diz o Senhor Jesus. Também lá em João 6,51, Jesus fortalece essa ideia, quando ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então Jesus está nos fazendo esse mesmo convite: vinde e experimentai do pão perfeito, do pão que alimenta, da água que sacia a sede. É muito importante nós compreendermos que a água que o Senhor está nos oferecendo é uma água que nos leva a saciar a nossa sede eternamente. E o versículo 3, eu falei para os irmãos que não ia dar para fazer uma analogia, uma análise de todos os versículos, mas vamos lá, versículo 3, diz: o Senhor, versículo 3 assim: venham a mim com os ouvidos bem abertos. Olha só este texto, irmão. Vinde a mim com os ouvidos bem abertos, escute e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometia Davi. Aqui o Senhor Deus, o profeta, nos leva a uma conferência, a uma analogia do reino de Davi, mas na verdade está sendo levado para o reino de Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. O Senhor nos chama a ter uma vida realmente viva. Deus nos oferece uma aliança eterna com Ele. Essa aliança que Jesus se refere aqui com Davi, que Deus fala a respeito de Davi,
É na verdade a mesma aliança que foi feita entre nós e Cristo, através do sangue de Jesus. Então, esta aliança ela é eterna, ela é perpétua, ela é para todos sempre. Deus nos oferece uma aliança eterna com Ele. Esta aliança está firmada na rocha viva que é Cristo. Ninguém nunca proferiu palavras tão doces como Jesus. Então o Senhor é a base da nossa aliança. Só para refrescar nossa memória, amados, a Bíblia, ela centraliza tudo que está registrado nela em Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, o centro de tudo que está escrito é Jesus. Tudo remete a Jesus. Tudo remete a Jesus. Agora, amados, precisamos entender isso. Quando ele fala, vinde, venha a mim com os ouvidos bem abertos. Jesus está nos chamando a uma conferência. Jesus está nos chamando a ouvir a sua palavra, a ouvir a sua voz. Lembra que eu citei o versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse? O que diz lá? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouvir. E para ouvir tem que estar com os ouvidos abertos. Para ouvir tem que estar com os ouvidos abertos. Eles assim, escutem e encontrarão vida. Sabe, amor? Nossos ouvidos têm que estar abertos para ouvir a voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor. Porque hoje, amados, nos dias de hoje, nós estamos vivendo época que as pessoas não têm mais desejo, sede de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz do Senhor que está intrínseca na sua palavra. Mandar um abraço para minha amiga Iranley, Maria Iranley, lá em Palmas, né? Um abração para você. Tá bom? Bom mesmo que você está aí. Graças a Deus. Porque, amado, hoje, né, nós temos visto a dificuldade que as pessoas têm para ouvir a palavra de Deus. E olha só que Jesus já tinha previsto isso. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 15, olha o que Jesus falou. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tampados. E fecharam os olhos para não acontecer que veja com os olhos e ouça com os ouvidos, entenda com o coração, se converta e sejam curados. Olha o que o Senhor está falando 2000 anos atrás. Este povo fecharam os olhos, tamparam os ouvidos. Isso é o que acontece hoje, amados. Do mesmo jeito. Mas Jesus está nos chamando. Jesus está nos chamando. Venham a mim com os ouvidos bem abertos. Escute e encontrarão vida. E farei com vocês uma aliança eterna. Uma aliança perpétua. Que maravilha. Maravilha. Que bom demais. O versículo 6. Vamos pular aqui um pouquinho, né, para nós andar. O versículo 6 chega no versículo, tema da palavra de hoje, que diz: buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-nos enquanto Ele está perto. Irmão, busca o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Isso quer dizer o quê? Se é enquanto, quer dizer que não é eternamente. É para hoje. Se é enquanto ele pode ser encontrado, está nos colocando aqui um entendimento claro de que tempo chegará que nós não encontraremos, que o Deus não vai estar ao nosso alcance, a sua palavra não vai estar para nós. Então nós temos que invocar hoje enquanto ele está perto de nós. Enquanto Ele está ao nosso lado, como a nossa sombra. Não é o que está escrito lá no Salmo 121? Ele está ao nosso lado como a nossa sombra. É inseparável. Então o profeta está falando de oportunidade. E oportunidade, amados, às vezes não vem duas vezes.
Oportunidade é algo que surge e que tem que ser agarrado. Porque a oportunidade surge hoje. Mas como o tempo que passa e como a água que vai, às vezes não volta mais. A oportunidade passa. Então o tempo para buscar o Senhor, o tempo para encontrar o Senhor é hoje. Então isso faz com que entendemos que o Senhor está sempre junto de nós, desde que nós queremos estar junto dele. É uma questão lógica de reciprocidade. O autor de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, ele diz: o Senhor está conosco enquanto nós estamos com ele. Se nós o deixarmos, ele nos deixará. Então o Senhor está conosco enquanto nós estamos com ele. Né? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, parte B diz: o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixar, ele também vos deixará. É uma questão de lógica. Só precisamos compreender isso. Jeremias 29, 13 diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscar de todo o coração. Este é o propósito, mas esta é a condição. Você só acha Deus, você só encontra Deus quando você dispõe a buscá-lo com toda a sua vida, com toda a intensidade, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Aí você o encontra. Você está entendendo? Nós encontramos o Senhor quando nós dispomos a buscá-lo. Mas é buscar. É aquilo que no versículo que nós lemos, no versículo 1. Vocês têm sede? É que está falando. Buscar o Senhor com sede, com intensidade. É querer encontrar, querer viver com Ele, ter uma vida com Ele. Às vezes entristece-nos por ver, amados, que hoje muitas pessoas estão se afastando de Deus. Aí acontece alguma coisa ruim, algo indesejável, diz: Deus me abandonou. Não. É o contrário. É a pessoa que abandona Deus. Deus nunca te abandona. Está na palavra. Mas acontece que você, que eu às vezes abandonamos. É o que diz aqui, em 2 Crônicas 15. O Senhor está conosco até enquanto nós estamos com Ele. Mas quando nós o deixamos, Ele nos deixará. Salmo 145, versículo 18, diz: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todos que invocam de verdade. Não é maravilhoso? Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Mas é todos aqueles que o invocam de verdade. Né, irmã Vilma? Boa noite para você. Deus te abençoe. O profeta Oséias, no capítulo 10, versículo 12, ele fala: semeie a justiça e colha a misericórdia. Lavre o campo não cultivado. Lavrem o campo não cultivado. Só um minutinho. Porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Até que venha o Senhor. Até que venha o Senhor e chova a justiça sobre nós. Agora é preciso buscar. É preciso crer. É preciso entregar a nossa vida a Ele. E esse versículo que nós lemos aqui, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. E quando é que Ele pode ser encontrado? Hoje. Agora.
Neste momento, o Senhor está ao teu lado. O Senhor quer entrar na tua casa. Ele quer abençoar a tua família. Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer te dar uma vida diferente. Uma vida sem igual. Não é, amados, que nós não pregamos que quando nós servimos a Deus não passamos por dificuldades. Sim, passamos por lutas. Mas quando nós estamos com Deus, nós sabemos que Ele luta as nossas lutas. Que Ele guerreia as nossas guerras. É interessante, né? Quando nós lemos a história de Davi, o rei Davi, todas as batalhas que ele ia fazer, ele consultava o Senhor. E o Senhor dizia: vai, porque eu estarei contigo. Eu vou guerrear as tuas guerras. Eu vou vencer as tuas lutas. Mas Davi se preocupava em buscar o Senhor, a encontrar o Senhor. Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Quero mandar um abraço muito especial para o Cleomagno. Cleomagno está lá em Redex. Né, Cleomagno? Um abração para você aí. Redenção, no Pará. Glória a Deus. Então nós temos que ter esse entendimento conosco. Perto está o Senhor de todos os que invocam, mas de todos os que invocam em verdade. Todos os que invocam com sinceridade. Porque, versículo 8, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os seus pensamentos. E os meus caminhos não são os seus caminhos. Deus pensa muito mais. Deus pensa alto para nós. Deus quer nos dar o melhor. Quando nós pensamos em algo bom, Deus já pensou e já realizou. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Deus pensa à frente. Deus pensa ao futuro. E Ele quer o melhor para mim e para você. Basta nós abrir o nosso coração, o nosso entendimento para buscá-lo. Quão grandes, Senhor, são os teus feitos e profundos os teus pensamentos, diz o salmista no Salmo 92, 5. E esse mesmo salmista escreve no capítulo 139, versículo 17, como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los. Muitos são os pensamentos do Senhor para nós. Ele quer o melhor. Ele quer o melhor para nós. Deus faz o melhor para nós. Basta que nós queiramos, que nós busquemos com sinceridade. Amém? Glória a Deus. Nós estamos já chegando ao final da palavra de hoje. Maravilhosa. Eu quero convidar você, meu irmão, a buscar o Senhor. Esse texto que lemos está lá em Isaías 55. E ele começa com aquele versículo maravilhoso, o versículo 1 que diz: alguém tem sede? Vem e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Vem e beba, tudo de graça. Que maravilha! O Senhor está nos convidando a participar do banquete celestial. O Senhor está nos convidando a participar da sua mesa, estar com Ele à mesa, porque tudo é de graça, tudo já foi pago, na cruz do Calvário. O Senhor já pagou um alto preço por mim e por você. Então vamos buscar o Senhor. Ele está ao nosso alcance. Tem uma
uma ilustração, amado, de um garoto que estava passeando com seu pai em uma rua. Aquele garoto muito curioso, né, coisa de criança. Ele pergunta para o pai: "Ô pai, qual o tamanho de Deus?" O pai, muito desconcertado, né, sem ter uma explicação lógica, olha para o alto e vai passando nas alturas um avião. Ele olha e diz: "Olha, Deus é daquele tamanho." A criança, sem entender muita coisa, diz: "Senhor, mas pai, mas é tão pequeno assim?" Então o pai leva aquela criança até um aeroporto e o coloca ao lado de um avião e fala para ele: "Olha, Deus é assim, como este avião." A criança então abre os olhos e fala: "Pai, mas ele é tão grande." E ele disse: "Meu filho, tudo depende da distância que nós estamos dele. Tudo depende da distância que nós estamos dele. Se nós estivermos distante dele, ele é pequeno diante dos nossos olhos. Ele se torna pequeno diante dos nossos olhos. Mas quando nós estamos ao seu lado, Deus é poderoso, Deus é imenso, Deus é maravilhoso." E estou falando, Deus se torna pequeno aos nossos olhos, porque grande Ele é em todas as circunstâncias. Mas o que eu falei há pouco, amados, às vezes no momento da dificuldade, da adversidade, nós dizemos: "Deus me abandonou, Deus não olha para mim, Deus não se preocupa comigo." Muito engano nosso, amados. Deus está sempre preocupado conosco, querendo o melhor. E Ele nunca nos abandona. Nós o abandonamos às vezes. Nós nos distanciamos dele, nos fazemos que ele fique tão pequeno como aquele avião da história do menino. Precisamos encontrar este meio termo, ou este termo inteiro, de buscar o Senhor de forma profunda. Porque a palavra do Senhor, irmãos, a palavra do Senhor está ao nosso alcance. A palavra nos ensina de como buscar a Deus verdadeiramente com o nosso coração. Versículo 9, vamos passar aqui os versículos rapidinho. "Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês." O Senhor tem um pensamento muito alto. Ele pensa de forma extraordinária. Extraordinária. É por isso que Isaías, lá em Jeremias 29:11, ele diz: "Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês." Eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não planos de mal, para lhe dar o futuro pelo qual vocês anseiam. E Paulo, escrevendo lá na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, ele diz: "Pense nas coisas do alto e não nas que são da terra." Pense nas coisas do alto, conforme está no versículo 1 desse capítulo 3 de Colossenses. "Portanto, se vocês forem ressuscitados com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive." Amém, irmão do Persa? Isso é maravilhoso. Bom demais. Porque assim, estou lendo o versículo 10. "Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunda e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor Deus. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei." A palavra nunca volta vazia.
Por quê? Porque toda palavra de Deus é pura. Provérbios 35. A palavra é pura. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1,23. Então a palavra do Senhor não volta vazia. E é esta palavra que nós estamos ministrando hoje ao seu coração, ao meu coração. Amém? Glória seja dado ao nome do Senhor. Assim nós chegamos ao final dessa palavra de hoje, dessa live. Daqui a pouco ela estará no YouTube. Aliás, todas as lives estão no YouTube, tá, irmãos? Vocês podem assistir lá se quiser de novo assistir. Porque no Facebook elas ficam por 30 dias apenas, tá bom? Depois de 30 dias são excluídas. Então, se mais você quiser ver alguma palavra que foi ministrada já há mais de 30 dias, você procura lá no YouTube, tá? Canal é um momento com a palavra, tá bom? Lá vai estar todas as palavras, né? A palavra da pastora 6, semana passada, maravilhosa, está lá. Você pode procurar, assistir lá e você dá o seu likezinho, assine, inscreva, tá bom? Para fortalecer o canal que leva a palavra de Deus. Glória a Jesus. Pai querido, nós te adoramos, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Damos graças a ti, ó Deus, pela tua palavra. Abençoa cada um, meu Deus. Aqueles que assistiram ao vivo, aqueles que irão assistir depois. Muitos irão assistir depois. Que o Senhor Deus esteja, Pai, também alcançando a vida deles e abençoando em nome de Jesus. Até a próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. Aqui estaremos para falar do amor de Deus em mais um momento com a palavra. Até lá, se Deus permitir. Deus esteja com vocês.